Hoje, na sua vida, você negocia com você mesmo? Quando acorda, quando está no trabalho, quando está caminhando, quando está fazendo exercício? Como que é a negociação na sua vida? Como que ela está se comportando? Nosso foco agora é negociação, em compras, em vendas. Sou Ângela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia. Então, vamos conversar sobre negociação. Como que você negocia com você mesmo? Você procura abrir mão das coisas que gosta em função de compromissos, atividades? Como que é o seu dia a dia na negociação? Existe o ganha-ganha, que é esse o nosso foco da abordagem de agora. Quem ganha nessa história? Sempre numa negociação nós precisamos trabalhar com planejamento. Então eu planejo a negociação pensando ganha-ganha, eu planejo a minha estrutura que eu vou estar trazendo no dia a dia com outras pessoas, com situações dentro da minha empresa, no espaço que eu tô, com amigos, sempre quando tem outra pessoa em cena, eu tô negociando. Então essa negociação que nós estamos falando aqui, ela requer alguns perfis, né? Será que eu tenho perfil para negociar? E aí quando a gente leva isso para dentro de uma empresa, como que é essa negociação? Nós temos duas possibilidades. Ou eu negocio na venda, ou eu negocio na compra, né? E aí as duas em momentos muito diferentes. Nós vamos falar primeiro da venda. Na negociação de venda, nós vamos falar sobre duas realidades. Primeiro, vender é diferente de negociar. Vender é uma profissão, negociar é uma técnica. Então eu posso vender o que for. Se eu não tiver técnica, eu não vou conseguir fechar venda. Então, uma coisa é eu querer vender, outra coisa é eu conseguir efetivamente negociar e ter um fechamento com resultado. Dentro da negociação em venda, nós podemos considerar algumas situações que são muito importantes e que vão fazer com que eu feche essa venda ou não, de acordo com o posicionamento que eu tomar. Então, na venda, nós temos algumas táticas, tá? Primeiro, quando eu estou frente a uma negociação, o que nós precisamos cuidar é as ameaças. Então, eu só vou te vender se eu tiver uma contrapartida, né? Eu só vou conseguir negociar se eu tiver uma outra situação que eu posso ganhar. Então, são situações que a gente começa a observar o quanto é perigoso e o quanto essas táticas elas podem nos prejudicar. Outra situação é o blefe, né? Então, eu vou prometer algo que de repente eu não posso cumprir logo ali na frente. E dentro da negociação, essa tática ela é muito perigosa, porque de repente eu estou propondo, dando uma garantia, algo que logo eu não vou conseguir cumprir. Outra situação na negociação que podemos cuidar e observar é a intimidação. Quando eu tenho muitos argumentos de venda, eu passo a intimidar a outra parte, né? Mesmo que pode ser um cliente ou uma situação que essa pessoa vai pedir alguma informação e eu tenho o poder na minha mão. Eu como vendedor, eu como negociador, eu tenho o poder. E aí pode ser que eu tenha um processo de intimidação e que logo ali na frente eu não vou conseguir fechar a negociação. Outro momento que nós temos que pode ser comprometedor é o dividir, a gente fala que é dividir ou reinar, né? O que é reinar? De reino mesmo, tá? Da gente querer ter o dom da verdade, ter na mão as ferramentas que nós temos e ao mesmo tempo eu conheço o meu produto, eu conheço o meu serviço, logo é eu que tenho o domínio da situação e o meu cliente ele vai perceber, né? Então pode ser que com tanta autoridade que eu tenho, eu acabo intimidando a outra pessoa. Então eu preciso ao mesmo tempo dividir e reinar? Não. Ao mesmo tempo eu tenho que compartilhar com ele os conhecimentos para que ele entenda o que o meu produto ou serviço deve oferecer. E outra situação que nós temos também na venda que é importante observar é a linguagem emocional, né? Quando eu trabalho um produto ou um serviço de uma forma muito coerente, eu entrego para o meu cliente algo que ele veio buscar. Então, o perigoso dessa situação é quando eu tenho muita linguagem, eu falo muito do meu produto e eu não dou espaço para o meu cliente falar. Eu não dou espaço para negociar. Então, quando eu tenho poder e autoridade, a minha linguagem ela se transforma. E é aí que começa o grande perigo de um não fechamento de venda.
Dentro da negociação, nós temos 4 elementos que são fundamentais e que é importante nós considerarmos. Primeiro é a legitimidade. O que eu prometo, eu entrego. O que foi acordado é de fato o que será entregue para esse meu cliente. Segundo é informação. Quanto mais informação eu tiver sobre o meu produto ou o meu serviço, maior a possibilidade de fechar esse negócio com o meu cliente. Então a informação ela é essencial. E hoje, com essa possibilidade das mídias que nós temos aí, acesso ao Instagram, ao próprio Facebook, ao Google, hoje nosso cliente tem muita informação. Isso significa que eu preciso estar totalmente alicerçado e conhecendo do produto, do serviço e oferecendo diferenciais. Por isso a informação ela se torna essencial. Terceiro elemento que nós temos então na negociação em vendas é o tempo. Esse tempo ele é tão importante quanto todas as etapas que nós temos. Por quê? O time é o que vai definir o fechamento ou não. Se eu deixar muito tempo para fechar essa venda, pode ser que meu cliente desista, pode ser que meu cliente busque informações sobre o próprio concorrente, e esse tempo ele é tão essencial, por quê? Porque ele não pode ser nem muito longo e não pode ser muito próximo, para deixar um tempo necessário para o cliente pensar sobre o meu produto ou serviço. E o quarto elemento é o poder. Quem tem o poder na negociação? Ambas as partes, né? Então o vendedor, na hora que ele está argumentando e que ele está trabalhando o seu produto ou serviço para poder entregar para o cliente, e o cliente tem o poder da decisão. Então, o poder ele se transfere a todo momento. Por isso que ele é um elemento muito essencial. Se esse poder ele não está sendo transferido no momento certo, pode ser que ou o vendedor ultrapasse a sua barreira, interrompa esse poder e aí o cliente ele não compra, ou o cliente decide muito antes desse vendedor argumentar. Então o poder ele se transfere a todo momento e cada um no seu tempo adequado para a negociação e para o fechamento. O que acontece dentro da negociação? A gente começa a observar assim. Se eu tenho a negociação em venda, nós temos a possibilidade de fazer a negociação em compras. Em compras, ele está muito vinculado à seleção de fornecedores, ao quanto eu tenho barganha e possibilidade de negociar com o meu fornecedor. Então a negociação ela segue as mesmas premissas, porém o poder, a legitimidade, o próprio tempo e a informação, ela acontece da mesma forma que na venda. Uma situação um pouco diferenciada, que nós temos um fornecedor e eu posso ao mesmo tempo fazer cotações com vários fornecedores. Então a negociação ela pode acontecer simultaneamente com outros fornecedores, dependendo da minha necessidade. Em ambas as negociações, tanto venda quanto compras, nós temos uma palavrinha que ela é muito famosa e ela nos consome um pouco, que são as objeções. As objeções, a gente tem duas formas de visualizá-las e tentar compreender e poder criar até argumentações em cima delas. A primeira é de caráter lógico, que nós falamos, que está vinculado ao preço, ao prazo que eu vou entregar para o meu cliente, está vinculado à qualidade do meu produto ou do meu serviço. Então é lógico. Se eu tenho isso a oferecer para ele, é em cima dessa condição que eu vou conseguir argumentar. E o outro que nós abordamos muito forte aqui nas objeções é de caráter psicológico. O que é o psicológico? É ter o entendimento que como que o meu cliente chegou até esse produto ou esse serviço. Foi por indicação? Foi por relacionamento com outras pessoas? Ele buscou informação ou até mesmo ele viu resultado de outras empresas ou de outros clientes que levou ele a buscar por esse produto ou por esse serviço? Então, o que é de caráter psicológico são situações que nós conseguimos, com objeções, aproveitar ela a nosso favor ou não. Vamos entender um pouquinho melhor essa situação? Nas objeções, então, um exemplo que é bem bacana e que a gente pode aproveitar é usar as próprias argumentações do cliente a nosso favor. Então, por exemplo, se esse cliente ele traz uma situação, olha, eu não posso comprar esse produto ou esse serviço porque o valor, o preço está muito alto. Então, só nessa situação eu posso ter várias formas de contornar. Primeiro, eu posso possibilitar a ele a fazer uma negociação um pouco diferente, né? Se o problema dele é valor, é preço, então eu vou dizer para ele situações, por exemplo, quanto que você pode pagar? Quanto de compromisso você pode assumir de parcela? Outra condição é, vamos negociar diferente. As primeiras parcelas fizemos um valor reduzido e depois, de acordo com a sua disponibilidade. Ou ainda,
negociar uma carência, né? Eu posso oferecer para ele, olha, no primeiro, segundo mês você não paga a parcela, mas nos próximos meses a gente dilui ela. Então, são outras formas de absorver. De repente, na minha empresa, ou para esse produto, ou para esse serviço, eu tenho a possibilidade de negociar em 5 vezes. Mas, né, como ele tem essa objeção, pode ser que eu alongue mais o prazo. Então, é outra questão que é possível negociar. Então, só na questão preço, a gente tem N possibilidades de negociação. Claro que vendo sempre o ganha-ganha, né? O que é bom para mim enquanto empresa e o que fica bom para o cliente, que ele possa assumir esse compromisso conosco. Na negociação, nós temos então a possibilidade de criar toda essa estrutura aí da compra e da venda, um planejamento antes, né? Então eu posso parar e pensar assim, bom, para o meu cliente, como que ficaria bom essa negociação e que tipo de objeções ele pode vir a nos questionar? E aí eu vou sair do improviso, eu vou sair assim, ó, do desperdício de tempo, eu vou começar a criar uma estrutura um pouco diferente e planejar a minha negociação. E esse planejamento a gente trabalha 3 aspectos que são bem importantes e que a gente pode desenvolver aqui nessa nossa conversa. O primeiro aspecto que nós consideramos aqui é o aspecto comercial. O que é comercial? É um aspecto de mercado. De mercado de que forma? Eu vou pesquisar do meu produto ou do meu serviço como que está esse preço no mercado, como que está as condições de pagamento, que qualidade que tem, e aí dependendo do produto eu posso buscar mais informação para poder argumentar. Então esse aspecto comercial ele está muito vinculado a como o mercado está se posicionando frente a esse produto ou esse serviço. O segundo aspecto que nós abordamos aqui é um aspecto técnico. Então, se eu quero sair do improviso e planejar, eu vou começar a pensar assim, bom, esse meu produto, ele tem diferenciais ou esse serviço? Que diferenciais ele tem e como que eu posso favorecer esses diferenciais? De repente, o meu concorrente não dá garantia, mas eu posso dar, né? De repente, o meu concorrente não faz umas condições facilitadas, mas eu posso fazer. Então, o técnico está mais vinculado à personalização, a forma como eu vou entregar para o meu cliente esse produto ou serviço. E o terceiro aspecto que nós temos é o aspecto comportamental. Então, eu, vendedor, né? Eu, consultor de vendas, eu estou preparado para entregar esse meu produto ou esse serviço para o cliente? Eu estou estudando continuamente, frequentemente esse meu produto ou serviço? Eu sei as especificações técnicas desse produto? Então, eu começo a buscar o meu chá, a desenvolver os meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas atitudes para poder fechar com esse cliente ali na frente. E só que isso é tudo pensado e preparado antes, né? Por isso é o planejamento. Antes eu vou fazer ensaios, antes eu vou trabalhar com esse meu produto ou serviço e eu vou simular situações de atendimento para poder pensar nessas objeções e nessas possibilidades de negociações que eu posso ter com o meu cliente ou com as pessoas que eu vou tentar negociar aí na frente. Então, rompa o ciclo vicioso de ataque e defesa. Negocie, sempre será a melhor alternativa. Gostou do nosso momento? Então, se inscreva no canal, curte, compartilhe. Toda semana terá vídeo novo para ajudar você na evolução da sua jornada.